Você sabe o que é fascismo? Sabe mesmo? Se você é daqueles que chama tudo e todos de fascista, pare com isso. Você não sabe o que está falando. Esse é o novo xingamento da moda na internet. Além de uma palavra da moda, o fascismo se refere a um regime político ideológico autoritário que surgiu na Itália no século XX, sob o comando de Benito Mussolini, ditador, ex-membro do Partido Socialista Italiano, que comandou o país de 1922 a 1943. O termo é derivado da palavra em latim facies, que se refere a um feixe de varas amarrados em volta de um machado, um símbolo de poder conferido aos magistrados da República Romana, que flagelava e decapitava cidadãos desobedientes. O fascismo nasceu em oposição ao liberalismo e ao socialismo. Contrapôs-se ao socialismo em pontos históricos com relação à concepção humana, como deixa claro Mussolini em seu livro de coautoria com Giovanni Gentili, Doutrina do Fascismo. O fascismo é a completa oposição ao socialismo marxista, a concepção marxista da história da civilização humana. Mas também no mesmo livro deixa clara a distância maior ainda de qualquer pensamento liberal. Se o liberalismo clássico acarreta individualismo, o fascismo acarreta governo forte. O Estado tem que ser forte. Vejamos então as principais características de um regime fascista. Fortalecimento estatal. O Estado controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. Autoritarismo. A supremacia do líder no fascismo era tida como incontestável e soberana. Antiliberalismo. Apesar de haver uma defesa da propriedade privada, no regime fascista não havia empresa não subordinada ao Estado, ou seja, nacionalização das grandes empresas, além de protecionismo de setores e uma forte intervenção do Estado na economia. Na prática, o governo atuava em conluio com grandes empresas, e apenas as empresas que eram subordinadas ao governo conseguiam se manter abertas. Se parece muito com o que aconteceu aqui no Brasil com o governo do PT, financiamentos do BNDES aos chamados campeões nacionais. Coletivo acima do indivíduo, ou seja, o fascismo era coletivista, pensando sempre no coletivo antes do indivíduo. Anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade privada e estatização de todos os meios de produção, que é o que prega o marxismo clássico. Entretanto, há uma contradição aí, pois, apesar de ser contra a estatização de todos os meios de produção, o governo fascista atuava com uma grande quantidade de estatais e aquelas que não eram estatais, como já dito, tinham de ser subordinadas ao Estado. Na verdade, todas as empresas eram estatais, só que de forma indireta. Corporativismo. Tinha-se a ideia de representação setorial, eleitos por instituições. Nacionalismo, que é o culto à pátria. Além dessas, tinha-se características adotadas para a própria manutenção e progressão do fascismo, que é característico de outros regimes totalitários, como desarmamento da população, regulamentação da mídia com propagandas pró-governo, discurso pró-trabalhador, que foi consumado na Carta de Lavoro, de 1927, documento que impunha uma série de regras de burocratizações trabalhistas, muito semelhantes às encontradas hoje na CLT aqui no Brasil. E a título de curiosidade, a CLT foi desenvolvida aqui no Brasil por Getúlio Vargas, um grande admirador do regime fascista. Existe ainda uma controvérsia narrativa do espectro político. O fascismo é de esquerda ou de direita? Controvérsia fomentada principalmente pela forte oposição do fascismo ao comunismo e socialismo, um certo puritanismo e religiosidade mantida e incentivada pelo Estado, em contraponto aos modelos ideológicos ateístas da esquerda. O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador, pretende reconstruir o homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com autoridade e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. Benito Mussolini. No entanto, apesar destas características, vimos que existem mais fatores econômicos, sociais e organizacionais que inevitavelmente o imputam a um espectro de esquerda. Dizer o contrário é ir contra os fatos e não passa de uma bobagem de uma esquerda delirante. Chamar movimentos e políticos conservadores e liberais de fascistas não é só uma desonestidade, como um completo desconhecimento da história, do que o fascismo representa e quais são os seus principais conceitos.
Agora que aprendeu o que é fascismo, pare de chamar tudo e todos de fascistas, senão é sobre você que Churchill estava falando. Os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, comente, compartilhe e não deixe de acessar o nosso blog www.provocacões.com.br.